Fala galera do canal Faláticos Shifter, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de prognósticos e análise aqui do canal. Se você já não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like, isso é muito importante para a continuidade do nosso canal. Valeu, então bora para o jogo. Primeiro jogo de amanhã, válido pela Premier League, temos confronto entre o Manchester City e o Chelsea, os líderes da competição, um com 53 pontos, o líder Manchester City, e o Chelsea com 43 a 10 pontos do time do City. Podemos ver que na rede dos últimos jogos os times vêm bem. O Manchester City vem de no mínimo 5 vitórias seguidas, já o Chelsea vem de 3 vitórias seguidas, inclusive 2 vitórias sobre o Tottenham pela Copa da Liga Inglesa. Times que vêm invicto, o Manchester City jogando em casa é um time muito forte, vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos, já o Chelsea fora de casa também vem bem, vem de 5 jogos no mínimo de vencibilidade com 3 vitórias seguidas. Podemos ver também que o Chelsea vem de 2 vitórias nos últimos 5 jogos contra o City. E então tem um jogo que pode ser equilibrado aqui, ao meu ver. Por isso meu palpite é focado no mercado de gols, visto que os times são times que marcam e sofrem bastante gols. Palpite mais de 1,5 gols. E para quem prefere mercado de resultados, meu prognóstico seria um handicap asiático menos 0,25 para o Manchester City. Agora indo para a Bundesliga, temos o confronto entre Colônia enfrentando o Bayern de Munique, que é o atual líder com 43 pontos, agora somente a 3 pontos de diferença do Dortmund, que venceu nesta sexta-feira. Enfrentando o Colônia, que é o atual sexto colocado e está na zona de Conference League. Vem fazendo boa campanha. Os últimos 5 jogos vimos que o Colônia vem de 3 vitórias seguidas. Já o Bayern perdeu para o Mönchengladbach, que eu também disse aqui no vídeo que é uma pedra no sapato ultimamente do Bayern, porém vinha de 4 vitórias seguidas. O Colônia jogando em casa é um time over, como podemos ver nos últimos 5 jogos, somente um tivemos menos de 1,5 gols. E o Bayern jogando fora ou em casa é o mesmo time, sempre aquele time que se envolve bastante em gols. Inclusive nos últimos 6 jogos são 6 mais de 2,5 gols do Bayern. Por isso meu prognóstico para a partida é um mais de 2,5 gols. E também no mercado de resultados o Bayern para vencer. Acredito que o Bayern, mesmo com alguns desfalques, vai vencer o Colônia. Uma passada rápida pela Copa das Nações Africanas. Agora às 13 horas temos o confronto pela segunda rodada entre Nigéria e Sudão. Nigéria é considerado aqui um dos favoritos para o título e no grupo, junto com o Egito, creio que sejam as 2 melhores seleções e que devem se classificar na primeira e segunda colocação. A Nigéria, como saiu na frente porque venceu o Egito na primeira rodada, se confirmar o favoritismo, deve ficar em primeiro no seu grupo. Porém, para ficar em primeiro tem que vencer Sudão. Então, por isso, sem muitas delongas, aqui para mim é uma vitória para a Nigéria. Por ter melhor elenco, melhor grupo, né? E ter jogadores tecnicamente melhores do que Sudão. Agora temos pela Série A, rodada 22, em confronto entre Salernitana enfrentando a Lazio. Lazio é o 8º colocado com 32 pontos. E a Salernitana 20º colocada com 11, somente 11 pontos. Podemos ver aqui que nos últimos 5 jogos a Salernitana conseguiu vencer o Verona, jogando muito mal, só se defendendo. Em 2 contra-ataques conseguiu fazer os gols e sair com a vitória. Uma vitória que não vinha há muito tempo. Já a Lazio perdeu num jogo equilibrado contra a Inter, porém a Inter hoje na Itália é um time melhor do que a Roma. Podemos ver também que nos últimos 5 jogos são 5, ambas marcam para a Lazio. A Salernitana em casa não ganha há muito tempo. Como podemos ver, são 5 derrotas seguidas. E o Lazio fora de casa oscila entre derrota e vitória. Meu prognóstico para esse jogo é uma vitória para a Lazio. A Lazio é o melhor time e não pode perder pontos para times que estão na zona de rebaixamento e que não mostram reação no campeonato. E no mercado de gols,
eu creio que saem pelo menos 2 gols nessa partida e podemos ver mais de 1,5 gols. Ambas marcas não iriam porque a Salernitana em casa não costuma fazer gols. Voltando para a Bundesliga, temos o confronto do Mönchengladbach e Leverkusen. Leverkusen, quinto colocado, estaria na zona de Liga Europa. E o Mönchengladbach, o 12º colocado, estava perto da zona de rebaixamento, porém venceu o Bayern e deu uma respirada. Nos últimos 5 jogos, o Mönchengladbach só ganhou do Bayern. Incrível, né? E são 5 jogos com ambas marcam. Já o Leverkusen também é um time que vem atravessando uma fase muito ruim, porém são jogos que a gente vê que tem muita incidência de gols. Com mais de 2,5 gols em 4 dos últimos 5 jogos das duas equipes. Por isso, meu palpite para essa partida é mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Agora, pelo campeonato grego, temos um time que gostamos muito de jogar a favor deles, que é o PAOK, enfrentando o Crete. O PAOK, atual terceiro colocado com 31 pontos, enfrentando o Wolfkrete, que é o sexto colocado com 26. Hoje, os dois times estariam classificados para o hexagonal final do campeonato grego. Os dois times precisam da vitória, então o interesse nessa partida é grande. Podemos ver que nos últimos 5 jogos o PAOK vem de 5 vitórias, grande campanha. E o Wolfkrete vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O PAOK jogando em casa, isso que eu quero chamar a atenção para vocês, que vem de 5 vitórias seguidas e é favorito contra o Wolfkrete, visto que o Wolfkrete não consegue ganhar de no mínimo nos 5 últimos jogos do PAOK jogando fora de casa. Por isso, prognóstico para essa partida, PAOK para vencer. Agora pela Liga de Portugal temos o Benfica enfrentando o Moreirense. O Benfica, terceiro colocado, se aproximou um pouco do Sport, porém está a 7 pontos do Porto e não deve ter força suficiente para buscar o Porto, visto que o Porto vem demonstrando grande futebol na Liga de Portugal. Porém não pode deixar de desistir e quem sabe conseguir uma vaga na Champions League de forma direta. Enfrentando o Moreirense, que é o 16º, está na zona de rebaixamento e precisa muito de vencer essa partida se quiser sair da zona de rebaixamento. Porém, por Moreirense é um confronto difícil, visto que nos últimos jogos venceu 2 e perdeu 3, assim como o Benfica, que venceu 3 e perdeu 2. Porém, um fato que chama atenção é o Benfica jogando em casa. Vem de 4 vitórias seguidas e 4 vitórias jogando bem, entendeu? Exceto contra o Dinamo de Kiev na Champions, que o time sofreu sustos. Os outros jogos o time jogou bem. E o Moreirense fora só conseguiu vencer do Vizela na última rodada, mas é um péssimo visitante. Por isso, meu prognóstico para essa partida é um handicap asiático -1. Eu acredito que o Benfica vai vencer por 2 gols ou mais de diferença. Se vencer por 1, nossa aposta é devolvida. Agora, pelo campeonato belga, temos na 22ª rodada, às 4h45, o confronto entre Bruges e Truiden. O Bruges, vice-líder da competição, 7 pontos atrás do Royal Union, enfrentando o Truiden, que é o 13º colocado com apenas 24 pontos. O Bruges nos últimos jogos vem oscilando bastante, vem com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Truiden é que vem muito mal. Vem nos últimos 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. Jogando em casa, o Bruges é um time, além de bom, é dominante e saindo muitos gols nos jogos. Em todos os últimos 5 jogos do Bruges, saiu mais de 2,5 gols jogando em casa. E também o retrospecto contra o Truiden é muito bom jogando em casa, visto que venceu as últimas 4 partidas. Já o Truiden, por sua vez, fora de casa, é um time que vem muito mal. Por isso, meu palpite para essa partida é mais de 2,5 gols, se você quiser ser mais ousado. Ou se quiser ter uma aposta só para bilhete, a vitória do Bruges, que está pagando em volta de 1,33 para bilhete. Por isso, palpite mais de 2,5 gols ou vitória do Bruges.
Temos agora a Udinese enfrentando fora de casa a Juventus. A Juventus, quinta colocada, está ali a 3 pontos da vaga da Champions, contra a Udinese, que é a 14ª colocada com apenas 20 pontos e está mais próximo da zona de rebaixamento. Quero chamar a atenção, nos últimos jogos são duas equipes que são inconstantes, que tem vitórias, empates, derrotas, porém a Juventus estava a 7 jogos sem perder, a 8 jogos sem perder, e acabou perdendo na prorrogação para a Inter de Milão, na Copa da Itália. E a Atalanta vem de uma goleada sofrida em casa, a Udinese, perdão, vem de uma goleada sofrida para a Atalanta de 6-2. A Atalanta foi impetuosa nesse jogo. A Juventus jogando em casa tem um grande retrospecto contra a Juventus e costuma ser jogo com muitos gols, apesar da Juventus vir bem over, bem under ultimamente. E nos últimos jogos é bem favorito contra o Udinese. E a Udinese jogando fora de casa também é um time que muitos gols nas suas partidas, porém não vence. Vence o último contra o Cagliari, mas não costuma vencer. É um péssimo visitante. Por isso, palpite Juventus para vencer. Antes dessa última análise aqui, quero pedir a vocês para deixar o seu like. Isso é de extrema importância para a gente aqui do canal, trazendo conteúdos gratuitos para vocês, para ajudar vocês a fazerem melhores entradas. Então deixe seu like, entendeu? E se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe com os amigos que gostarem também desse ramo de apostas esportivas, para vocês serem mais lucrativos ao longo prazo. E aqui, como eu falo para vocês, é uma troca de experiências. Aqui a gente dá um norte para você ver se aquela entrada é boa ou não para você, ou você pode adequá-la para o método que você trabalha. Valeu? Último confronto agora pela Ligue 1, PSG enfrentando o Brest. PSG é líder da competição com 8 pontos de diferença, enfrentando o Brest, 13º com 25 pontos. O PSG nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 empates. O PSG é aquele time que ganha, porém não empolga, mas está vencendo em todos os jogos com mais de 1,5 gols. Já o Brest nos últimos 5 jogos tem oscilado entre vitórias, empates e derrotas. Então é um time muito inconstante. Porém, fora de casa, eu quero mostrar para vocês que é um time que incomoda. Nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. Só que o PSG, por sua vez, também em casa, vem de grande retrospecto com 4 vitórias e 1 empate. Pode isso aqui ser um jogo perigoso porque o PSG não encanta? Pode. E tá com desfalques? Pode. Porém, vejo o PSG muito favorito para essa partida. E o que eu quero explorar aqui é um handicap asiático -1 para o PSG. Valeu, galera. Esses foram os palpites de hoje e até o próximo vídeo.